Amém, irmãos? Graças ao Senhor, né? Pela nossa reunião hoje, graças ao Senhor principalmente pela presença do Senhor, né? Pela comunhão que Ele nos traz no Seu Espírito. Tão precioso, né? Tão precioso. Eu louvo o Senhor realmente pela reunião, cada hino que foi cantado, né? Um dos hinos que nós cantamos é o hino 103. Esse hino 103, ele é um hino já do nosso cenário, né? Antigo, mas que traz para nós algo muito precioso, falando a respeito do nosso Senhor. E ele relata de uma maneira que nessas estrofes, ele menciona aqui os 4 evangelhos. A gente não, talvez cantando a gente não perceba, né? Mas ali está registrado nesse hino. O irmão teve um cuidado de colocar. A estrofe 2 ele falou: de fato, és o próprio Deus. Então nós vemos que o Senhor, irmãos, uma pessoa tão preciosa como o Senhor, quanto mais elevada a pessoa, mais biografias ela tem. Eu não sei, talvez o Zé saiba mais, né? Quantas biografias será que o Senhor tem? Mais do que 4, com certeza. Houve outros servos que também escreveram, mas especialmente esses 4 evangelhos foram registrados. Então a gente agora, o Senhor está nos conduzindo, depois de nós estudarmos Apocalipse, depois de nós temos tido bastante ajuda através do livro de Apocalipse, falou: o que nós veremos agora? Aí veio o sentimento que o Senhor nos deu de vermos algo relacionado à harmonia dos evangelhos, baseado em outros irmãos que serviram ao Senhor e que se derramaram para deixar uma obra chamada a harmonia dos evangelhos. E quando a gente fala dos evangelhos, a gente percebe que são 4 evangelhos, né? Então o primeiro aqui que nós vimos no hino 103 está relatado o evangelho de João, que nos mostra que o nosso Senhor, Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois, na estrofe 3, nós vimos que algo relacionado ao evangelho de Lucas, porque aqui ele fala assim: genuíno homem és também, tão bom, tão puro, superior. Então em Lucas nós vimos o Senhor ali, o autor, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra o aspecto do Senhor como um homem perfeito, como um homem maravilhoso que o Senhor é. E nesse evangelho de Lucas, ali há a menção da genealogia, há a menção que o Senhor é um ser humano. O Senhor não foi um ser extraterrestre que apareceu aqui na terra, diferente de tudo. Não, irmãos, o Senhor é essencialmente humano, né? Alguém totalmente divino e totalmente humano, algo que nunca existiu em todo o universo, não existe nada parecido. O Senhor é esse, né? Ele é Deus, Ele é homem, né? E depois nós vimos na outra estrofe, na estrofe 4, nós vimos também o Senhor relatado aqui como o de Deus humilde servo és. Isso está relatado no Evangelho de Marcos. O Senhor é revelado para nós como um escravo, como um servo que veio para cumprir o propósito de Deus, né? Então, de Deus humilde servo és, desceste para nos servir, obediente até a cruz, assim vieste nos remir. Então o Senhor veio também no aspecto de como alguém que é um servo. E finalmente aqui ele fez ao contrário, né? Começou João, Lucas, Marcos e agora chegou a Mateus. Na estrofe número 5 ele fala: além de tudo isso, és rei. Nosso Senhor, Ele é rei, de Deus ungido com poder.
Então, irmãos, nós vimos aqui na questão da geração, da genealogia do Senhor, está relatado dos 4 evangelhos, apenas 2 menciona então ali a genealogia ou a geração do nosso Senhor. Um que está logo no início de tudo, está em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 17. E Lucas capítulo 3, do versículo 23, não é 23b. Isso aqui causou confusão, né? Parece que é 236, Lucas 3, 23b ao 38. Então essa porção também é registrada. Em Mateus aparece logo no primeiro capítulo, as primeiras palavras já entra a genealogia do Senhor. Em Lucas, já no terceiro capítulo, mais para o final, é que é mencionado ali a sua genealogia. Então, durante a semana eu fui investigando e fui localizando, pegando pontos a respeito desse trajeto, né? O que nós podemos tirar de lições daqui, irmãos? O que nós podemos aproveitar dessa riqueza que é a genealogia do nosso Senhor, que é a geração de Jesus Cristo? Há algo para nós aprendermos aqui. Nós mandei alguns textos para os irmãos. Acho que dentro a questão da linhagem do Senhor, foi uma frase que eu mandei logo no início da semana. A linhagem legal de Jesus por meio de José. Por meio de José, a linhagem do Senhor foi uma linhagem legal. Ali nós vimos a questão da legalidade do Senhor ser aquele que é o descendente de Davi. O Senhor, Ele é o descendente, Ele é o descendente legítimo da família real, né? Então, da linhagem legal de Jesus por meio de José, e a linhagem natural por meio de Maria. Então nós vimos aqui, irmãos, que tem uma foto que eu mandei, é algo para a gente ficar considerando aquilo. Eu ia até escrever aqui, mas não ia dar muito tempo. Então está no WhatsApp dos irmãos, tá? Ali tem um quadro que foi extraído dos estudos dos irmãos, do Estudo Vida do irmão Lee, e também da versão Restauração. Lembrando do nosso irmão que partiu hoje, o irmão Esdras, foi esse irmão que o Senhor usou no Brasil para traduzir a versão Restauração. O irmão foi usado em muitas mais outras coisas na obra do Senhor, mas especialmente a tradução da versão Restauração foi ele que desde o início fez e trouxe para nós. Quem tem essa versão, guarde como tesouro, irmãos. Não se livram facilmente não, porque é algo muito precioso. A versão Restauração, né, de todo o Novo Testamento. Aleluia. Então, dentro dos 4 evangelhos, apenas os 2 evangelhos, Mateus e Lucas, nós encontramos ali as genealogias. Mateus nos diz que Jesus é o descendente legítimo da família real, que é o herdeiro legal do trono real. Desta forma, é necessário descrever a sua genealogia, narrando a sua ascendência. Para você dizer que alguém pode ser rei, ele tem que ter o direito de ser rei. E o nosso Senhor, irmãos, Ele está plenamente na linhagem real, na linhagem de... Vamos abrir então, primeiramente no capítulo 1 de Mateus. Hoje, irmão, nós não ousamos dizer que teremos um estudo sobre genealogia, tá? Mas vamos ter uma comunhão a respeito dessa passagem aqui, até certo ponto. Então, livro 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A partir do versículo 2, ele começa a detalhar a questão da genealogia do Senhor. Mas 2 pessoas aqui são extremamente importantes. Por isso, já no capítulo 1, versículo 1, está descrito 2 pessoas. Quem são? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Isso indica que, irmãos, nessa genealogia aqui descrita em Mateus, o foco está não na raça criada, mas na raça chamada, que é através de Abraão
que nós passamos a receber essa bênção, irmãos. Receber essa preciosa bênção, que é fazer parte, hoje também, sermos herdeiros, sermos descendentes de Abraão, como é revelado para nós em Gálatas. Onde está isso? Deixa eu localizo aqui Gálatas. Bom, não vou entrar nisso agora, somente focando. Então, nós vimos aqui a questão de filho de Davi. Por que Davi? Davi, irmãos, nessa genealogia, ele consta como o rei. Por que Davi, o rei? Porque, irmãos, ele foi quem introduziu a realeza. Foi através de Davi é que houve uma mudança. Davi foi, na verdade, como João Batista na época. Ele foi o meio de transição que saiu dos patriarcas e passou para a linha da realeza. Então, que nós percebemos que, chamando a atenção, na hora que o Espírito Santo direcionou o irmão a escrever isso, ele já colocou duas pessoas chaves. Quem são? Abraão e Davi. Amém? Glória a Deus. E Lucas? Lucas apresenta o Senhor, na sua genealogia, ele apresenta o Senhor como um homem verdadeiro, um homem natural, legítimo. Sendo assim, como homem verdadeiro, ele também, como homem, ele requer uma genealogia, certo? Isso, irmãos, para nós nunca atentamos tanto para isso, mas o povo judeu sempre foi muito atento em relação a isso. Então, a importância da genealogia, a importância disso, nós temos que realmente nos apropriar, porque nosso objetivo não é realmente um estudo aprofundado da genealogia de Jesus, porque se fôssemos fazer isso, irmão, nós teríamos que correr todo o Velho Testamento, especialmente a genealogia descrita aqui em Mateus. Nós vimos que o Senhor, ele discorreu aqui toda a palavra, toda a Bíblia, os pontos cruciais da história registrada na Bíblia, tudo tem aqui envolvimento da genealogia do nosso Senhor. Então é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Então nós vamos ver aqui então os antecedentes e a posição do rei. A salvação de Deus é para a raça criada e caída, representada por Adão. A salvação de Deus é para toda a humanidade, para todos nós. Mas o reino dos céus é apenas para o povo escolhido de Deus, a raça chamada, representada por Abraão. Percebe, irmão? A salvação de Deus é para toda a humanidade. Ele morreu por todos. A palavra diz, ele morreu por todos. Deus amou o mundo. Mas quando ele se fala a respeito da questão da herança, quando ele se fala a respeito do reino, ele trata a partir do chamamento do Senhor. Então, a questão do reino, irmãos, está envolvida na questão de ser um povo chamado. Amém? Então, a nossa origem é Abraão. Irmãos, quem éramos nós? O que temos nós a ver com essa história? Se nós olharmos aqui, não teria nada a ver com a gente. Mas Deus chamou a Abraão. E ele se tornou o pai, irmão, não apenas de Israel, não apenas da nação de Israel, mas se tornou o pai de muitas nações. Então, louvado seja o Senhor por isso, né? Amém? Então, portanto, Mateus começa com Abraão e Lucas traça a genealogia de volta a Adão. Se nós pegarmos a genealogia descrita em Lucas 3, do versículo 23 até o 38, vamos perceber que vai sair de José e vai chegar até Adão, filho de Deus, origem humana. Mas aqui nessa genealogia, o que se leva em consideração é a partir de Abraão. Amém? Então vamos ler o versículo 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Judá. Não, perdão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Então aqui nós vimos
já aqui, nesse segundo, vimos aqui a importância de Abraão. É importante para nós, irmãos? Com certeza. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3, versículos 6, a partir do 6. Em Efésios 2 é dito assim que quem éramos nós, irmãos? Nós éramos um povo sem Deus, sem esperança no mundo. Irmãos, nós não éramos nada. Nós, gentios, não tínhamos nenhum relacionamento com isso, né? Mas através de Abraão, nós vimos aqui, capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha que mistério aqui, irmãos. Os da fé é que são filhos de Abraão. Nós somos da fé? Então nós somos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele disse o quê? Em ti serão abençoadas todos os povos, né? Aqui está todos os povos. Tem uma versão que diz: em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Através de Abraão veio a bênção, né? De modo, o 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vamos ler agora o versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê, irmãos? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então, para que, irmãos, o Senhor morreu? Para que o Senhor levou, se tornou maldito no nosso lugar, tomou aquela dor, aquele sofrimento na cruz, tornou-se uma maldição no nosso lugar? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. De que maneira? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, essa promessa, esse chamamento do Senhor, essa descendência real do Senhor, partindo de Abraão, está relacionado conosco também. Então nós veremos aqui, irmãos, que isso não é algo assim, então isso era só da geração de Jesus, genealogia dele, do passado. Não, irmãos, tem relacionamento conosco, porque nós temos relacionamento com Abraão. Através da promessa dada a Abraão, todas as famílias são abençoadas, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, aqui nós vimos a questão de Abraão. Em que nós vemos Abraão? Abraão, aqui nós vamos encontrar vários exemplos, irmãos. Essa genealogia realmente é algo que nos deixa inquietados. É algo intrigante. É uma genealogia completamente diferente. Inclusive, por aqui nessa genealogia, aparecer nome de mulheres. Coisa que não era comum se descrever numa genealogia também o nome das mulheres. E aqui é mencionado nome de mulheres que nós também veremos como exemplo para nós. Então, vemos aqui Abraão. Todos devemos, irmãos, ser como Abraão. Aqueles que esquecem o passado, desistem do que são e do que têm e põem a confiança em Cristo. Hoje, o nosso viver e andar deve ser pela fé em Cristo, porque nós, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, qual a experiência de Abraão? Abraão, irmãos, ele não tão facilmente, mas ele foi deixando as coisas para trás. Deixou a sua nacionalidade, deixou tudo para seguir o Senhor. A princípio ele precisou da ajuda do pai dele, mas depois ele passou a seguir e ser orientado, seguir totalmente o Senhor. Não era alguém que estava grudado nessa terra, mas ele se liberou de tudo, irmãos. Se liberou das coisas que o amarravam, né? E esse Abraão,
a partir dele, a palavra diz que em ti e no teu descendente, que é Cristo, serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa semente de Abraão, irmãos, essa descendência de Abraão foi gerar ao Senhor Jesus, para que a bênção de Abraão alcançasse cada um de nós aqui. Amém? Então, nós sabemos a história, nós não vamos aqui contar todos os detalhes, né? Mas Abraão recebeu uma promessa de que ele geraria um descendente, e esse descendente seria de Sara, não seria de outra forma. E nós vimos que Abraão, na verdade, gerou primeiro a Ismael, com a ajuda de Sara, né? Deu a ideia para ele, ele achou uma boa, que era comum naquela época eles fazerem isso, né? Quando uma esposa já não podia mais dar descendência para os seus filhos, ela dava a sua serva, para que ela pudesse gerar o varão. Então, gerou-se primeiramente Ismael. Isso atendeu o coração de Deus, irmãos? Não atendeu. Não era isso que Deus desejava. Deus, a promessa dele é que geraria um descendente, geraria ali o primogênito. Aí nós começamos a perceber que a primogenitura não é só ser o primeiro filho. É muito óbvio, né? A primogenitura é o primeiro, né? Mas aqui a primogenitura foi chamada em quem? Em Isaac, certo? Depois que havia gerado Ismael, o Senhor apareceu novamente a Abraão, fez a promessa, e Sara concebeu e gerou Isaac, o filho da promessa. Irmãos, é maravilhoso isso, né? Então você percebe na linha do Senhor, aqui nós vimos que é o filho da promessa. Então Isaac é o resultado de ver e andar pela fé. Isaac era um tipo completo de Cristo, herdando todas as riquezas do Pai. Embora Abraão tivesse outros filhos, Deus considerou Isaac como filho único. Naquela época, o filho primogênito, o que recebia a primogenitura, ele herdava todas as coisas. É relatado na palavra que Abraão deu presentes aos demais filhos dele. Todos receberam presentes. E você, bons presentes. Mas a primogenitura coube a Isaac. Isaac recebeu a primogenitura. O que representa a primogenitura, irmãos? Representa a questão da realeza, representa a questão do sacerdócio e representa a questão da porção dobrada. A gente fala dobrada, mas pode ser multiplicada, porque para Isaac, Abraão deu tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, né? E depois, partindo de Isaac, nós vimos que Isaac, depois que conheceu Rebeca, que conceberam também, geraram filhos, e esses filhos gêmeos ainda, né? Tínhamos ali 2 meninos lutando naquele ventre. 2 nações estavam ali dentro do ventre lutando. E queriam a primogenitura de todo jeito. Havia um menorzinho, que era muito ligeiro, já no ventre materno, já tentou, já guerreando com o irmão dele mais forte ali no ventre, irmãos. É uma coisa, como explicar isso? Para ser o primeiro a nascer. E o que aconteceu? A biologia ajudou. Esaú nasceu primeiro, nasceu forte, aquele menino forte, aquele menino, né? E em seguida nasceu o Jacó, né? Nasceu Jacó. E Jacó, irmãos, desde muito jovem, por causa da sua ele já sabia. Jacó, ele sabia através da sua mãe a importância da questão de ser um primogênito. Isso, irmãos, não é uma coisa assim que simplesmente foi uma coisa sobrenatural e Jacó, não. Ele ouvia dos seus pais a importância dessa primogenitura, a importância, irmãos, de fazer parte dessa genealogia.
Talvez ela não tivesse conhecimento exatamente de tudo isso, irmão, mas havia uma promessa, havia uma bênção. Tanto é que Deus se tornou conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não foi Deus de Esaú. Abraão, Isaque e Jacó. Em Jacó, que ele está incluso na genealogia, irmão, olha que honra, irmãos, ele faz parte da genealogia do Senhor. Amém? Então, a genealogia de Cristo é uma questão, para estarmos na genealogia de Cristo, é uma questão de primogenitura. Eu acho que, pela esperteza do Jacó, na Bíblia está relatado algumas vezes que ele tentou trapacear o irmão dele, né? Ele várias vezes, eu acho que ele foi negociando desde pequeno, ele tentava negociar, me passa aqui sua primogenitura, e tal. Tanto é, irmãos, que Esaú entregou esse direito por uma sopa de lentilha, um sopado de lentilha. Poderia ser mais caro, não poderia? Ele poderia falar, não, então já que você quer, então eu quero isso, eu quero cavalos, eu quero ovelhas, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, irmãos. Jacó já percebia no irmão dele que ele desprezou esse direito. Irmãos, Esaú tinha esse direito. Isso, irmãos, é uma coisa para chamar a nossa atenção. Esaú nasceu, ele nasceu primogênito, ele nasceu com esse direito de herdar, de fazer parte da genealogia do nosso Senhor, de trazer, irmão, essa bênção de Abraão, mas ele desprezou e colocou de lado. E quem foi que tomou posse? Jacó. O Senhor olhou o coração de Jacó. Então, na genealogia de Cristo é uma questão de direito de primogenitura. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, versículo de 16 e 17. Isso é uma importante lição para nós, irmãos. Hebreus capítulo 12, 16 e 17. Aqui está dizendo 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, mesmo com lágrimas, depois que ele percebeu que ele perdeu tudo, ele perdeu a primogenitura, ele perdeu a bênção, né? Aí ele buscou, mas era tarde demais, né? Jacó já havia tomado essa bênção para ele, né? E tomado também a primogenitura. Tanto é, irmãos, que o direito veio para Jacó. Esaú desprezou, e Jacó honrou e buscou o direito de primogenitura e o alcançou. Ele herdou a bênção prometida por Deus, a bênção de Cristo, que está em Gênesis capítulo 28, 4 e versículo 14. Então nós vimos aqui, irmãos, é um sinal forte para nós. Irmãos, é um desafio para nós. Todos nós nascemos, irmãos, com essa possibilidade hoje de nos tornarmos também, fazermos parte da primogenitura do Senhor. Percebe? Nós nascemos assim. Eu posso, como algumas vezes a gente faz, infelizmente, ainda temos tempo de nos arrepender, temos o sangue do Senhor, mas nós desprezamos o Senhor, irmãos, por coisas pequenas. Coisas até que nós nem gostamos tanto. Às vezes gastamos tempo com uma coisa que nós nem damos tanta importância assim. Então que a gente realmente aprendamos, né, com Jacó, né, e tomarmos esse direito de primogenitura, que é nosso direito, irmãos, de desfrutar Cristo como nosso tesouro, como nossa primogenitura. Desfrutar da questão da primogenitura é questão de desfrutar do Senhor como nossa realeza, desfrutar do Senhor como sacerdócio, se aqueles que servem, aqueles que ministram Cristo, né? E direito à porção dobrada. E para quem foi destinado essa questão da primogenitura? Depois Jacó se tornou Israel.
depois que Jacó passou por um processo que nós conhecemos bem na palavra, pela história, né? Que ele foi extremamente humilhado, toda a astúcia que ele tinha, né? Ele teve que passar por um processo. Passado por esse processo, irmãos, houve um momento que ele lutou com Deus, lutou como príncipe, lutou com o próprio Deus. E depois que foi ferida a coxa dele, aí o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel. É a nação que nós conhecemos hoje, a nação de Israel. É através dessa nação que veio o nosso Senhor. Amém? E nós vimos aqui, irmãos, na história dos filhos de Israel, que a questão da primogenitura, ela acabou sendo meio que espalhada. A tribo de Levi, pelo zelo que eles tiveram no momento crucial, né, foi uma tribo que herdou a questão do sacerdócio. Certo? Era tudo uma coisa só, mas a partir dali, a tribo de Levi herdou o sacerdócio. Amém? E com quem ficou a primogenitura? Com quem ficou a porção dobrada? Ficou com José. José, através dos seus 2 filhos, são Manassés e Efraim, ficaram com 2 tribos. José passou, em vez de ter a tribo de José, são 2 tribos, que é Manassés e Efraim. Ficaram com a porção dobrada da primogenitura. E a porção da realeza ficou para quem? Ficou para Judá, como já havia sido profetizado ali no final de Gênesis, quando houve o profetizar que Judá seria a tribo da realeza, e é dessa tribo que nosso Senhor descende. Então a gente viu que nossa situação, que nós estávamos sem Cristo, longe da comunidade de Israel, não tínhamos nenhuma esperança para nós, irmãos. Sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Era a situação dos gentios, né? Mas nós vimos aqui que o Senhor continua na linha. Então foi mais ou menos o que nós vimos aqui no início, né, irmãos? No versículo 2. Então você veja bem, só em 2 versículos, tamanha história, né? Tamanha história. Então, a partir de Judá, nós vimos aqui estabelecimento da realeza. E nosso Senhor, ele é o sacerdócio real. Nosso Senhor, ele é completo. Ele também nos chamou, irmãos, para sermos o sacerdócio real. Ele falou: vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Então o Senhor também está nos convidando, irmão, a participar da primogenitura, a fazer parte dessa história do Senhor, né? Fazer parte da genealogia do Senhor. É maravilhoso isso, irmãos. Amém? Então o que nós vimos aqui em Judá? Nós vimos aqui que a realeza é uma porção da primogenitura e foi entregue a Judá. Judá cuidou de José e depois também de Benjamim. A primogenitura também compreende a porção dobrada que ficou com José e seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e o sacerdócio foi concedido a Levi. Judá ganhou a porção da primogenitura da realeza. Da sua geração veio o Cristo, o Rei vitorioso. Amém? Isso está em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Então Cristo veio ele é considerado, ele é da raiz, né, de Davi. Ele veio de Judá. Ele é a raiz também de Judá, né? Amém. Bom, prosseguindo então, irmãos, Judá já tinha então, através dele veio a questão da realeza. E Judá também gerou filhos. Mas Judá gerou filhos que não eram filhos tão bons, irmãos. Eles tinham um problema. Primeiro, era considerado uma pessoa má. Por causa disso, o Senhor não se agradou dele e ele foi embora. O primogênito. Em seguida, o filho número 2 também era mau. Porque naquela época, como é que se fazia? O primogênito, ele tinha que gerar uma descendência, tinha que manter essa linha da primogenitura. O que aconteceu? Não permaneceu, ele morreu.
Quem a sucedia? O irmão logo em seguida. Esse irmão em seguida também desprezou, porque ele não queria passar a primogenitura para o irmão dele que já morreu. Então ele desprezou esse direito também, e também foi colocado de lado. E ficou como? Ficou, quem era essa pessoa? Era Tamar. Tamar, aqui nós vimos que é a primeira mulher que aparece aqui. Irmãos, é um encorajamento para as irmãs também, né? Irmãos, as irmãs são cruciais, as mulheres são cruciais. Nesse momento, Tamar, ela se viu como? Ela sabia da questão da primogenitura. Ela falou: através de mim, da minha descendência, juntamente com o filho de Judá, vem a descendência. Mas ela perdeu o primeiro, o segundo, e ela ficou sem ninguém. Aí Judá prometeu o filho mais novo, mas ainda era muito jovem, não tinha tempo de se casar ainda. E era para ela ir para casa, aguardar a viuvez dela, esperar o momento que Judá daria aquele outro filho para que pudesse gerar a descendência do primogênito. O que aconteceu, irmãos? Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu que aquele filho cresceu, amadureceu e Judá não cumpriu com a palavra dele. Aí Tamar usou um meio que não é um meio ortodoxo. Ela usou um meio, irmãos. Como salvar essa imagina, irmãos, essa linhagem precisava ser preservada. Ela tinha noção disso. Tamar tinha conhecimento disso, através, obviamente, do contato que ela tinha com Judá. O que aconteceu? Aí a história nos revela que ela se colocou como uma mulher, como se fosse uma prostituta, e se uniu a Judá, e de Judá ela concebeu. Então, irmãos, aqui, o que nós aprendemos com Tamar? Tamar, embora ela seja um exemplo visto como negativo na Bíblia, mas contudo, irmãos, aqui ó, Tamar sabia que se fosse excluída estaria terminada quanto à promessa de Deus. Foi esposa do primogênito de Judá, e esse, sendo mal diante do Senhor, morreu, e em seguida seu outro irmão também morreu. Vendo que Judá não havia cumprido com sua palavra, ela mesma foi ao encontro de Judá e dele concebeu a Pérez e a Zerá. Se quisermos ganhar a Cristo, não sejamos religiosos, irmãos, apenas guardando religião, guardando regras, guardando coisas. Às vezes as regras, por incrível que pareça, tiveram que ser quebradas de alguma forma, né? Então, irmãos, para nós ganharmos a Cristo, nós não podemos ficar presos na nossa religiosidade, na nossa mesmice, né? Nós temos que sair de nós mesmos. Então precisamos ganhar Cristo. De todos os modos, nós possamos buscar e lutar pela primogenitura. Amém? O Senhor apreciou o coração de Tamar, irmãos. Ela foi muito abençoada por esse ato, né? Porque ela acabou concebendo do sogro dela. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E ela está aqui na genealogia do Senhor. Amém? Então, dando prosseguimento, né? A primeira pessoa que aparece aqui é a mulher do 3, né? Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Depois o 4. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Aqui aparece uma outra mulher, irmãos, e uma mulher que não é uma mulher adequada. Não está de acordo com a ortodoxia, né? Essa mulher é uma mulher gentia, cananeia, e era uma prostituta. Quem é essa mulher? Salmão gerou de Raabe. É intrigante isso, não é, irmãos? Porque na genealogia do rei do reino dos céus, do nosso Senhor, houve aqui a menção dessas mulheres. Aparentemente, aos olhos naturais, mulheres que não deveriam estar aqui, mas elas estão aqui. E são mulheres, irmãos, que foram honradas pelo Senhor. Porque essa Raabe, quando ela ouviu a história do Deus de Israel, ela amou esse Deus de Israel. Ela acolheu os espias na sua casa.
Por causa disso, irmãos, ela valorizou aquilo. Ela valorizou não apenas o Deus de Israel, mas ela valorizou o povo do Deus de Israel. Ela acolheu aqueles espias, e por meio desse acolhimento, irmãos, eles puderam entrar ali. Essa mulher foi muito abençoada. Ela faz parte, embora com passado que não é nada bacana, ela se tornou participante também aqui dentro do relato da primogenitura, da genealogia do nosso Senhor. Então isso é muito grande, irmãos. Isso não é pouca coisa, né? Glória a Deus por isso. Então nós vimos que Raabe, a prostituta de Jericó, que hospedou os espias, ela creu no Deus de Israel e se uniu a esse povo através do seu casamento com Salmão, e geraram a Boaz. Aqui é um princípio. Qual o princípio aqui que nós encontramos em Raabe? Aqui é um princípio: não importa qual seja o nosso passado, nós devemos voltar-nos, não importa, irmãos, qual seja o nosso passado, nós devemos voltar-nos a Deus e ao seu povo. Também devemos casar-nos com pessoas adequadas. Casamento não é coisa tão simples de se resolver, né? Precisa procurar pessoas que estão buscando mesmo, que está buscando a questão da primogenitura, né? A questão da linhagem do Senhor, né? Também devemos casar-nos com pessoas adequadas e assim gerar frutos adequados. Assim estaremos plenamente na posição da primogenitura de Cristo. Quem foi que ela gerou, irmãos? Depois que ela, aqui vimos, né? Salmão gerou de Raabe. Quem é essa pessoa que ele gerou? Boaz. Irmãos, percebe que nós estamos passeando pela Bíblia? Estamos passando por vários momentos cruciais, né? E o Boaz, este Boaz, ele gerou de Ruth, ele gerou a Obed, e Obed a Jessé. Aqui nós vimos uma outra mulher sendo mencionada. Viu uma sequência aqui? Começou com Tamar, Raabe e agora Ruth. Todos nós, irmãos, que tivemos a oportunidade de ler o livro de Ruth e de conhecer a história de Ruth, a grandeza do que está implicado nisso aqui, irmãos, a beleza de tudo isso, né, que a gente vê diante de uma tragédia familiar, né, que houve ali uma perda familiar severa, né? E Ruth foi uma mulher que ela amou o Deus de Israel. Embora ela fosse descendência de Moabe, uma moabita, Moabe eles foram gerados de uma relação incestuosa entre os filhos de Ló, as filhas de Ló e Ló. Gerou uma nação que foi amaldiçoada. Ela era de um povo amaldiçoado. Mas o Senhor mudou a história. Irmãos, é grande demais isso. Mesmo? Né? Houve um momento que a Noemi falou: vocês não precisam, eu vou voltar para a minha terra, né? E Ruth, que seguia a sua sogra, uma situação de extrema humilhação, de extrema pobreza, né? Ela buscou o Deus de Israel e o seu povo. Ela amou, irmãos, o seu povo. O Senhor teve muita misericórdia dela. Encontrou, diante daquela situação de humildade dela, o Senhor trouxe quem? Colocou ela na presença de Boaz. Boaz foi o resgatador. Resgatou a herança, a primogenitura, que era de direito do filho de Noemi. Olha só, irmãos, que coisa mais linda. Irmãos, isso é lindo. Isso porque mostra que nós não devemos apenas cuidar de nós mesmos. Nós devemos olhar também, irmãos, vamos nós buscar nosso direito de herdar tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor é. Não basta eu estar feliz com a minha alma, irmãos, que bom, eu estou correndo atrás, né? Mas, irmãos, vamos estimular uns aos outros para que nós possamos prosseguir buscando o Senhor, buscando esse direito, né, de estar aqui. Quem vimos Boaz, né? Boaz redimiu a herança de Ruth e redimiu o direito de primogenitura dela, do descendente dela, né? Deus aprecia muito quando alguém como Boaz se preocupa com a primogenitura de outra pessoa, no caso de Ruth.
Dia a dia, irmãos, podemos cuidar uns dos outros com o objetivo de cuidar também do desfrute de Cristo nos outros. Então não basta, eu não fico feliz apenas que eu estou desfrutando Cristo, mas é bom, nós queremos partilhar todos nós juntos, amém? Louvado seja o Senhor. E depois, então já foram aqui quantas mulheres? Foi Tamar, depois foi Raabe, Ruth, e agora vamos prosseguir, né? Depois vimos aqui, até onde nós lemos, o versículo 5, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daqui era a mulher de Urias. Aparece outra mulher aqui, apareceu aqui a quarta mulher. Quem é essa mulher? Batseba, certo? Então vemos aqui, Jessé foi alguém muito importante, porque em Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que Cristo saiu de Jessé. Cristo saiu de Jessé. E no mesmo capítulo 11 de Isaías, ele diz que Cristo é a raiz de Jessé. Que rico, irmãos. Já estava mencionado Jessé, né? Então, em Isaías 11:1, Cristo saiu de Jessé. Mas em 11:10 diz que Cristo é a raiz de Jessé. Então Cristo veio de Jessé e Cristo é a raiz de Jessé, né? Cristo saiu dele e ele saiu de Cristo. Estamos em Cristo e ele está em nós. Se nós somos enraizados em Cristo, e ele brota de nós, irmãos. Se nós estamos arraigados em Cristo, ele brota de nós. Esse é o tipo de pessoa que desfruta a primogenitura de Cristo. Jessé foi alguém que desfrutou da primogenitura de Cristo, né? E depois, chegando nesse outro personagem importante, que eu gostaria de ficar por aqui, que são duas pessoas importantes aqui mencionadas na genealogia. Depois a gente pode ler em casa, os irmãos que têm a versão restauração, ou tem o estudo vida, né, querem se aprofundar um pouco mais, tem muitos outros acontecimentos dentro dessa genealogia. Certo, irmãos? Mas eu quero ficar apenas em Abraão e Davi, como está mencionado aqui, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então acho que aqui está, nessa passagem aqui está algo muito denso, algo muito precioso que a gente aproveitar, né? Davi, quem foi Davi, irmãos? Então vimos que ele veio descendência de Jessé. Davi era o primeiro filho? Não era o primeiro. Ué, primogenitura não é para o primeiro? Aqui em Davi, o primeiro inclusive era muito, muito belo, né? Tanto que quando o profeta viu, falou, uau, é esse. O Senhor falou, não olhe para a sua aparência, que o Senhor não olha como vê o homem vê exterior, o Senhor vê o coração. E foram passando filho por filho de Jessé, até chegar no 8º filho. Já estava esquecido, o profeta estava cansado já, falou, não vou mais, né? Falou, não, tem mais um. Ele está guardando ovelhas. Quem é? Davi. Davi foi o 8º filho de Jessé. Ele foi o último dos 14 patriarcas e o primeiro da geração dos reis. Nessa genealogia, ele é o único que foi identificado como o rei. Davi foi o marco entre duas eras. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Está em 1 Samuel 13:14. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida, exceto por uma coisa. Isso está em 1 Reis 15:5. Ele assassinou um homem e tomou a esposa desse homem para sua esposa. Mas depois no Salmo 51 a gente vê que Davi se arrependeu. Amém? Ele era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. A maioria dos salmos foram escritos por Davi. Ele é alguém que realmente era segundo o coração de Deus. Ele amava o Senhor. Amém? E mesmo diante de uma queda tão grave que ele teve, ele se arrependeu. E o Senhor manteve ele na sua genealogia. Amém? Prosseguindo, depois ele de Batseba gerou a Salomão. Em termos de genealogia, vamos parar aqui, tá, irmãos? Então, só finalizando aqui, o versículo 17. Então a genealogia vai até chegar ao 16, que diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nessa genealogia em Mateus, a denominação o Cristo é colocado aqui, porque está na questão da realeza do Senhor, tá? No de Lucas não aparece como o Cristo, né? Aqui é mencionado como o Cristo, amém? Então, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde então de Abraão até Davi, que representa a era dos patriarcas, representa então 14 gerações são relatadas aqui, né? E de Davi até o exílio na Babilônia são mais 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, foi só uma comunhão, irmãos, que eu tive a respeito da genealogia. Eu sei que é algo muito extenso. Não dá, como o Zé falou na semana passada, né, irmão? Nós não vamos ficar aqui discutindo, como alguns amam genealogia, né? Então vamos ficar aqui debatendo, mas peraí, não está batendo tal coisa com não sei o quê. Não é esse o princípio, né? O princípio é perceber que há nessa genealogia essa linha maravilhosa da primogenitura, né? Nessa linha preciosa da primogenitura, as pessoas que lutaram para estar tomar posse desse direito, elas entraram nesse direito. E aí nós vimos que dentre essas pessoas 4 mulheres apareceram, e a 5ª mulher foi a única mulher virgem que brilhantemente o irmão trouxe para nós, o Zé, na semana passada, a respeito de Maria. Amém? Então nós temos 5 mulheres nessa genealogia, né, maravilhosas, que nos trouxeram realmente muito encorajamento. Amém, irmãos? Eu não sei se ainda tem tempo, acho que tem ainda algum tempo os irmãos compartilharem algo, quiserem dividir com a gente. Amém? Jesus é Senhor. Obrigado.